nome de Jesus. O impossível vai vir nas nossas vidas, em nome de Jesus, ainda esse ano. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, 2 Samuel 12:15, diz assim: então Natã, aqui é o sacerdote, foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. É uma menina. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa se juntaram, levantaram e também foram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falava, porém não dava ouvidos à vossa voz. Como, pois, diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou as suas roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e puseram o pão e comeram. E disseram os seus servos: que isto que fizeste pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus se compadeça de mim e viveria a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltaria a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Então entrou a ela e se deitou com ela, e deu à luz a um filho chamado Salomão, e o Senhor o amou. Amém, queridos? Aqui eu quero trazer a história para você de uma passagem da Bíblia em que Davi passa aqui uma dificuldade, porque ele havia pecado com Betseba, ele havia transgredido a lei, ele havia tomado a mulher de Urias, e a mulher de Urias, Betseba, havia concedido uma criança, uma menina, a saber, ela estava grávida, ela era fruto de um pecado, a qual Davi havia mandado Urias para a guerra, para morrer, e ele ficar com a mulher dele. E o profeta Natã vai lá, expõe para Davi o pecado dele, e fala para ele que ele receberia a punição na sua própria casa dos seus atos. E Davi estava ali recebendo a punição, da perda da sua criança, filha de Betseba, filha do pecado. E é difícil entender isso quando uma criança está morrendo, e é difícil entender isso porque isso está acontecendo, e nós não sabemos trazer essa resposta para uma pessoa que está perdendo filho. Não é natural perder os filhos, não é isso? O natural é os pais irem e os filhos ficarem. Perder uma criança, perder um filho, não é natural dentro das leis humanas. E Davi estava ali chorando, prostrado-se em terra, pedindo a Deus um milagre que o favorecesse, um milagre que trouxesse de volta a vida da criança, a filha, sua primeira filha de Betseba, pedindo a Deus um milagre naquele momento, pedindo a Deus que Deus se compadecesse dele. Então o rei rasgou as suas vestes, jejuava, orava, colocava o rosto em terra,
dizendo: Deus, tem misericórdia de minha vida e salve a minha filha, que ela não pague pelos meus pecados. Mas, infelizmente, a criança veio a falecer. A palavra que eu quero trazer hoje para você hoje é sobre um pouquinho sobre as feridas das almas, feridas da alma. Quantas pessoas tiveram pessoas que se perderam na vida, pessoas, quando você perdeu uma pessoa que você amava, uma pessoa que você gostava, uma condição financeira, você recebeu uma palavra de uma pessoa que você estimava muito, e você teve o coração ferido. E Davi aqui estava com o coração ferido com Deus. Ele poderia falar: eu mereço receber esta punição. Mas ele acreditava em Deus e sabia que Deus poderia reverter aquela situação. Então ele jejuou, orou e pediu a Deus que isso não acontecesse com ele. Então não comeu, não bebeu, jejuou para ver, quem sabe Deus mudava aquela história e salvasse a filha dele. Quantas pessoas na hora da perda, na hora da dificuldade, na hora que as coisas não acontecem do jeito que elas querem, quando perde um casamento, quando perde um emprego, ou quando perde um relacionamento, ou quando recebe uma palavra de extrato do seu chefe, ou quando você é humilhado pela pessoa com quem você mais estima, fica uma ferida no coração, uma ferida na alma. Davi aqui poderia ter uma ferida na alma com Deus, falar: Deus, eu sei que eu merecia ser punido pelo que eu fiz, mas não minha filha. Ela merecia? Não merecia. E ele estava sendo ali castigado, ele falava: Deus, fere a mim, mas não ela. Mas ela estava perdendo ela, e ele poderia ter aqui uma ferida no coração, uma ferida na alma para com Deus. E eu quero falar sobre feridas. Eu tenho um aluno chamado Samuel. Alguém conhece algum Samuel aí? Ele parece o irmão que cantou aqui. Eu esqueci o nome do irmão, perdão. Parece o Rafael. Samuel, olha para o Rafael. Então é igualzinho o Rafael. Então eu estou dando aula, quando chega 4 horas, 4 da tarde, é a hora do lanche dos alunos. E vem o Samuel, que é igual o Rafael, vem na minha mesa, já faz uma semana, ele vem na minha mesa, eu tenho aula com ele segunda, terça, quarta. Na segunda-feira ele veio com uma ferida assim, no joelho, sangrando, e o sangue caía entre os dedos dele, porque ele vinha de chinelo, né? Eu falei: que é isso, Samuel? Ele: está sangrando aqui, posso lá lavar o meu machucado? Eu falei: vai, Samuel, pode ir. Passa 3 minutos, dá intervalo. E não via mais o Samuel. Na terça-feira, lá veio o Samuel, que é igual o Rafael, veio aqui com machucado, uma ferida de novo, sangrando novamente. Eu falei: Samuel, mas essa ferida não sara, o que está acontecendo? Ele: eu encostei ali, está sangrando de novo. E na terça-feira, eu falei: Samuel, então vai lavar essa ferida e vai para o intervalo. E lá foi ele. E na quarta-feira, faltando 3 minutos, aí eu falei: quem que vai vir aqui na minha mesa? Samuel. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu sou professor de lousa branca, eu passo um álcool para limpar o quadro, né? Aí já virei o potinho assim na mão, assim. Estou aqui com o potinho. Vai vir maldade, né? Quem que vai vindo? O Samuel, que é igual o Rafael. Lá vem ele. O que estava sangrando? O machucado. Eu falei: Samuel, o que é isso aí? É um machucado, posso ir no banheiro? Eu falei: deixa eu ver. Não precisa de um banheiro, não. Toma aqui. Deu machucado. Álcool não. Eu falei: o que foi, Samuel? Estou limpando seu machucado. Ele: não, eu queria ir no banheiro, não quero a cura do machucado.
Eu falei, mas por que você quer ir no banheiro? Porque eu queria comer, depois do intervalo, repetir. Eu queria comer o lanche. Se eu chegasse em primeiro, eu podia comer 2 vezes. Ah, então você quer comer. Então, para isso, você se fere, você não deixa cicatrizar a sua ferida. Ele falou, eu arranco a casca. Eu vou lá e fico arrancando a casca. E aí eu fiquei lembrando da minha infância, que quando eu caía, não sei o caso de vocês, eu ralava o joelho, minha mãe fazia 2 coisas. A primeira era lavar, que era terrível. Ela lavava. E segunda, ela passava metiolate, que era terrível, que era um álcool que você tinha que ficar soprando assim, ó. Quem conhece metiolate aí? É só os velhos que conhecem, né? Os novos não conhecem, não. Passava o metiolate, que era terrível, era como se fosse um álcool. E depois vinha o quê? Metiolate vinha o mercúrio. Depois vinha o mercúrio, que parecia um negócio bem rosado assim, laranja, para gerar a casca, não é isso? Então, voltando ao Samuel, que parece o Rafael, as pessoas ficam cutucando a ferida, fica cutucando a ferida, para chegar para as pessoas ter dó dela, para as pessoas falarem para ela assim, coitado, perdeu a pessoa, coitado, perdeu o trabalho, coitado, perdeu essa situação. E tem pessoas que estão a vida inteira igual Samuel, enfiando o dedo na ferida. Pessoas que não conseguiu sair daquele momento de perda, não conseguiu dar aquele passo para frente, e continua arrancando a casca, passa um mês, arranca a casca, passa 2 meses, arranca a casca, e Deus não consegue curar ela, porque ela continua arrancando as cascas, e deixa o machucado exposto, deixa o coração exposto, machucado e sangrando, e a casca nunca cura. Fala para o seu irmão, nada de mais de ser Samuel. Eu quero ser curado em nome de Jesus, amém? E não quero ser aluno do professor Douglas. Ele mete álcool. Queridos, então, Davi tinha tudo para andar ferido. Ele tinha tudo para andar sangrando. Ele tinha tudo para andar com a perda. Ele tinha todos os motivos para falar, Deus, fere a mim, mas não meu filho. Tira de mim, mas não minha filha. Porque ele estava com uma dor, ele estava com uma ferida, ele queria reverter aquela situação. Por isso ele jejuou, por isso ele orou, por isso ele buscou a Deus. Agora eu vou trazer uma frase para você. O evangelho que você está aqui para ouvir diz para você que você precisa lidar com as percas. Fala, meu irmão, crente precisa lidar com as perdas. Você precisa lidar com as suas perdas. Todas as pessoas aí fora têm perdas, mas Cristo traz aqui para você um coração forte para você lidar com as suas perdas, para você lidar com o sofrimento. A igreja vai trazer direção para você para lidar com o sofrimento. E o sofrimento inerente de você ser crente ou não, o sofrimento existe. Você estando na igreja ou estando fora da igreja, o sofrimento existe. As perdas existem. As pessoas perdem negócios, pessoas perdem casamento, pessoas perdem relacionamento, pessoas perdem trabalho, pessoas perdem parentes, pessoas perdem mãe, perdem pai. As feridas acontecem, as palavras negativas acontecem. Quantas pessoas você não ouviu falar, meu irmão falou isso, nunca mais eu fui na casa dele. Fulano me falou aqui, nunca mais eu falei com ele. Uma vez minha professora me falou que eu era burro, nunca mais, eu sempre me sinto burro. Uma vez o fulano pegou e falou para mim que eu não era capaz, eu sempre sinto-me incapaz. Uma vez o marido falou para mim, você não faz isso direito, e toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sinto que eu não faço as coisas direito. Então a ferida está aberta, e está sangrando. Precisa alguém para colocar o álcool nesse coração.
Fala: Jesus, coloca o álcool no meu coração, nas minhas feridas do meu coração, nas minhas tristezas, nas vezes que eu fui humilhado, nas minhas percas. Coloca, Senhor Deus, a tua mão, o teu bálsamo, para que eu seja curado. Passa o metiolate no meu coração, passa, Senhor, a água no meu coração, passa, Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Passa, Pai, limpa, Pai, a minha ferida, limpa meu coração, tira da minha mente essas palavras negativas, tira da minha mente essas percas, que eu saia agora uma pessoa renovada, que eu saiba lidar com o sofrimento. Querido, quando você cresce, quando você começa a lidar com o sofrimento, quando você começa a crescer emocionalmente, quando você começa a crescer espiritualmente, quando você começa a crescer como cidadão, quando você começa a amadurecer, é quando você começa a suportar o sofrimento. Quantas pessoas estão aí passando por psicólogos ou psiquiatras, tomando remédio, porque elas não conseguem lidar com o sofrimento, com as perdas deste mundo. E o Evangelho está aqui dizendo para você: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Davi estava lidando com a perca. E aí tem a diferença de quando você lida com a perda e quando você lida com a perda sabendo que Deus faz todas as coisas. Porque em Jó 1:21 diz: se Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Davi estava aqui exercendo exatamente isso. Ele percebeu que se Deus deu, eu quis ficar, mas se Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele fez tudo o que podia. Ele orou, ele jejuou, mas não deu. Segue em frente. Segue em frente. Tem batalhas, tem lutas que nós não vamos vencer. Tem luta. É bom você... Quem gosta do Superman? Já assistiu, né? Superman começa fazendo um monte de coisa. Depois ele perde e no final você sabe que ele vence, não é isso? Nós somos como Cristo. Por mais que você tenha as percas, no final você sabe que você vai vencer com Cristo, amém? No final você vai voar pelos céus como Jesus Cristo, amém? Porque Jesus tem uma capa invisível, você vai subir as montanhas com Ele. Mesmo que você perca na terra, você vai ganhar nos céus, amém? Porque não há perda na terra que não seja vitória maior no céu. Não tem perda na terra que a sua vitória não possa ser maior no céu. E Davi sofrendo essa perda, e o cristão, que era esse Davi, esse rei diferente da gente, ele sabe lidar com as perdas. Em 16:20 ele diz: então Davi se levantou da terra e fez o quê? Se lavou. Ele perdeu, ele foi lá e se lavou. Deixei para trás. Depois ele fez o quê? Ele se ungiu. Jesus, quando ia para a cruz, a primeira coisa que ele fez foi se lavar da terra. Depois ele se ungiu para se entregar para a gente. Ele se lava do passado e se unge para se apresentar para a gente. E depois no 20 fala ainda, Davi fala, e mudou as roupas. Ou seja, ele deixou para trás o que ele não queria mais na vida dele. Deixou para trás. Quando eu era adolescente, já faz muito tempo, aliás, não faz tanto tempo. Quando eu era adolescente, quando as coisas davam errado na minha vida, eu chegava no meu guarda-roupa, arrancava as roupas velhas. Eu quero arrancar tudo isso. Como não conseguia descontar nos outros, né? Então arrancava a calça velha, a roupa velha. Ah, não quero mais isso aqui não. Vou deixar para trás. Mudar de roupa é deixar as coisas velhas para trás. Deixar situações velhas para trás. Davi, ele se lavou, ele se ungiu e trocou a roupa. Ele queria mudança. E ele entrou na sua casa do Senhor e fez o quê?
adorou. Fala para o seu irmão, depois das suas perdas eu adoro a Deus. Quando eu ouvi essa palavra, depois da perda, mesmo assim ele adorou a Deus. Não importa se você vai ter perdas ou ganhos, não importa. O importa é que você vai adorar a Deus. Perdendo ou ganhando, você adora a Deus. Quantas pessoas perdem e saem da presença de Deus? Eu perdi o casamento, também não vou mais na igreja. Eu perdi aquele carro que me roubaram, também não vou mais na igreja. Eu perdi aquela pessoa que eu amava, que morreu, não vou mais na igreja. Perdeu, largou o adorador, deixou de adorar a Deus. Fala, mesmo que eu perca, eu continuo sendo adorador de Deus. Mesmo que eu perca, eu vou adorar a Deus até o fim da minha vida. Eu tenho um pacto com Deus de adoração. Eu sou um dos seus adoradores. Então Davi foi lá, se lavou, se ungiu e foi para a casa do Senhor adorar. E depois ele foi, me dá uma mesa que eu vou comer o pão, dizendo, eu deixo para trás essa dor. Então, se você está ferido, alguém te magoou, se você se sente incompetente, ou se você foi ferido, que você teve uma perda na sua vida, como Davi teve, uma perda emocional, uma perda espiritual, uma perda de posição. Eu estava na posição X, eu estou na posição Y. Não importa. Continue adorando ao Senhor, amém? Continue adorando ao Senhor como Davi adorou. Continue buscando ao Senhor. Continue sendo ungido do Senhor. Não deixe a unção sair da sua casa. Não deixe a unção sair da sua cabeça. Não deixe de trocar suas vestes. Quando teve esse louvor aqui maravilhoso, toda vez que eu chego na igreja, escuto um louvor desse, eu choro, não sei porquê, mas eu fico pensando, meu Deus, o Senhor está me lavando o meu coração. E os louvores fazem isso, Ele lava o nosso coração. Quando eu não vou na igreja, meu coração não é lavado. Mas quando eu atravesso aquela porta, eu escuto os louvores, eu choro, porque Ele lava meu coração. Então o Senhor tem o poder de lavar o seu coração. E quando Samuel vem machucado, ele precisa de lavar o joelho. Para sarar as feridas, você precisa ser lavado pela palavra de Deus. Você precisa ser lavado pelo poder de Deus, pelo louvor de Deus. É esse louvor que lava o seu coração. É esse louvor que lava as cicatrizes. É essa palavra que vai lavar o seu coração. E depois que você é lavado, ele vem e passa em você uma palavra que é como um álcool, fala, ai, 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 que dor, está doendo. Quando eu fui fazer meu primeiro revisão, eu tinha uma grande dor que era o relacionamento com meu pai. E toda a palavra que tinha sobre pai, meu coração doía muito, muito mesmo, porque era álcool no meu coração, estava sendo lavado, era dor, e dor mesmo, mas quando a palavra lavava, e falava, quando falava, saía, e com o tempo, e a palavra foi lavando, e um dia, até que um dia, eu preguei numa revisão sobre o pai, e já não doía mais, porque já estava curado. Então, meu filho quando se machuca, a gente passa pomada uma vez, passa 2 vezes, passa 3 vezes, até cicatrizar. Não é milagre, mas a cura do coração precisa ser lavada 3 vezes. Você precisa ser lavando, até uma hora estar totalmente limpo. Saber que você deixou para trás. Não é assim, ó, pá, estou limpo. Não funciona assim. Pá, não funciona assim. Funciona desse jeito.
você vai ouvindo a palavra, ela vai te lavando, vai te transformando, vai sair na sujeira dos cantinhos, vai sair na sujeira onde está escondido, vai limpando, e um dia você vai ver que você não tem mais vontade de falar palavrão. Quando eu ando com a minha mulher de carro, as pessoas me fecham, minha mulher, vou xingar ele, eu falo, o quê? Deixa ele. Eu já fui assim, vontade de atacar o ovo, né? Mas eu falei, deixa passar, né? Ela falou assim, se eu dirigir, eu passo em cima. Eu queria ter um caminhão agora, para passar 2 vezes em cima, ainda dá ré ainda, né? Mas vai passando a palavra, vai passando a paz vai vindo, você já não esquenta mais, pode passar do meu lado, pode passar do outro. Quando você é lavado, já não faz mais sentido essas palavras de ofensa. Não vou mais xingar. Para quê? Não vai me adiantar nada. Porque você já foi sendo lavado. Já não faz mais sentido para você. E a ferida vai sendo cicatrizada. E você vai vendo que já deixou para trás. E Davi fez isso. E os servos falaram assim, não consigo entender. Hoje de manhã você chorava, você orava, buscava, agora morreu. Você vai se lavar e vai tocar em frente a sua vida. É isso mesmo. Vamos tocar em frente, amém? As feridas da nossa alma vamos tocar em frente a nossa vida em nome de Jesus. Crente, toca em frente, amém? Glória a Deus. Até brinquei aqui um culto passado, né? Enquanto o mundo bate de ladinho, como que é? Desenrola e bate de ladinho, né? Crente bate em frente, marchando, amém? A gente não bate de lado, a gente vai para frente, em nome de Jesus, amém? Então, querido, as feridas querem te paralisar, querem te ferir, elas querem tirar a sua força, elas não te matam, elas tiram a sua força. Uma vez eu falei aqui, eu estava lendo história, a minha aula que eu dou tem correlação à história, e eu lendo a história do Hitler, ele desenvolveu uma estratégia para ferir o outro exército. De vez eu matar um americano, ele pensou, é melhor eu dar um tiro na perna, porque se eu der um tiro na perna, eu vou ferir o americano, e ele vai precisar de um outro para carregar ele. Gente ferida atrasa as pessoas. Ai, ai, ai. Gente ferida atrasa o cônjuge. Gente ferida atrasa a empresa. Verdade. Gente ferida atrasa até a igreja. Atrasa a célula, atrasa o trânsito, atrasa a fila. Gente ferida, e quando a pessoa está ferida, ela perde a mobilidade, ela perde aquela força para fazer as coisas, ela perde a desenvoltura, e ela precisa de ajuda. Eu não quero mais ser ferido, amém? Eu quero andar firmemente na terra, deixar de ser um ferido, deixar de ser um ferido e ser alguém saudável. Em Cristo você pode ser saudável. Às vezes você fala, mas eu estou fisicamente ferido. Mas você pode ter a sua alma, seu espírito saudável em Cristo. Até porque o corpo um dia vai ficar aqui na terra, sendo jovem ou não, velho ou não, mas você pode ter uma alma renovada, amém? Um espírito renovado, sem feridas na alma. Nós temos uma professora, amiga minha, Darlene, uma senhora, tem 62 anos, ela vem para a escola cantando, ela brinca com os alunos, ela abraça, ela quer beijar todo mundo, ela gosta de curtir a vida, e ela gosta de curtir, ela tira sarro, ela brinca. Aí
você percebe que as pessoas se atraem nela, as pessoas gostam de comunicar com ela, as pessoas gostam de interagir com ela. Por quê? Porque não tem feridas, não é uma pessoa que está ranzinza, não é uma pessoa que está reclamando, nem murmurando de nada, está sempre divertindo, está sempre falando, brincando, está sem feridas. Pessoas feridas são amargas, tristes e abatidas. Pessoas que são curadas emocionalmente estão felizes e alegres. Amém? Fala, eu sou feliz e alegre, em nome de Jesus. E às vezes a gente não sabe lidar com as emoções. E eu fui um jovem triste também, porque eu era filho do meu pai, então eu era triste. E gostava de ser triste, apesar de gostar de tirar sarro dos outros, mas eu era triste. Então, o Evangelho foi deixando para trás isso em mim. Hoje eu sou feliz. Tenho uma esposa lindíssima, um filho lindíssimo, amém? Mais uma chegando, amém? Tenho mais uma outra, só 3, tá, gente? Chega. Né? Ainda sou tímido, mas sou feliz, amém? E já falo do meu pai. E quando meu pai faleceu, no enterro dele, me perguntaram se eu queria falar uma palavra para as pessoas. E eu tinha célula, e eu falava da palavra do Evangelho. Eu poderia trazer uma palavra naquele lugar, mas a alma ferida tira até as palavras da sua boca. Gente que está ferido não tem palavras para trazer para os outros. Palavras de bênção, de vitória, amém? Por isso, aí passa o tempo, eu falo, nossa, eu poderia ter trazido uma palavra naquele lugar, mesmo que ninguém estivesse ouvindo, mas eu poderia ter trazido uma palavra. Mas Deus estava curando a gente, amém? E quando você é curado, você é restaurado, você pode falar sobre isso tranquilamente, porque a cicatriz não existe mais lá. Você precisa deixar para trás as feridas, as dores que te machucaram. E quando eu saí do enterro, eu virei as costas, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, enquanto as pessoas choravam, eu fui lá assim, pega as coisas dele, eu quero dar para as pessoas. Eu dei a geladeira, eu dei o fogão, eu dei as roupas, eu dei tudo para trás. Quantas pessoas que têm as perdas e estão lá até hoje, com a roupinha da pessoa, com o perfuminho da pessoa, com o dente da criança que perdeu, estão com as coisas, a cartinha da pessoa, não deixou para trás o passado. Então Davi mostrou aqui para a gente, eu perdi, bendito seja o nome do Senhor, eu continuo em frente. Ele está mostrando como crente tem que ser. Perdeu, sofreu, jejuou, orou, não venceu, bola para frente, amém? Nós somos crentes que vencem em nome de Jesus, amém? Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Quase para terminar, no 24 diz assim, então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e deu à luz a um filho chamado Salomão. Eu queria falar uma coisa aqui, eu não posso falar que é só para homens, mas tudo bem. Beleza, né? Foi lá, pá, fez um outro filho, glória a Deus. Ainda colocou o nome de Salomão, que significa paz. Querido, quando você deixa as coisas para trás, deixou o passado para trás, vem a paz do Senhor, amém? Que venha Salomão na nossa vida, que é a paz do Senhor. Salomão significa chamoá, o chamoá de Deus vem nas nossas vidas, que significa a paz, não a paz do mundo, e a paz que é contrida pelos tratados, mas a paz espiritual, a certeza que Deus está na sua vida, a certeza que Deus está contigo, a certeza que Deus é com você, a certeza que Deus está na sua vida, que Salomão, que esse nome significa chamoá,
venha nas nossas vidas em nome de Jesus. A paz que só Cristo traz. Dá uma ligação de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Paz. Afaste dos pessimistas. Não queime etapas. Creia no Deus do impossível. Afasta o velho e siga o novo e receba a paz, que é o nome do Senhor, que é o nome de Salomão. Essa paz vai vir no seu coração em nome de Jesus. Pessoas que deixaram as feridas para trás, recebe a paz. Fica de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Senhor Chataralabachúria, Cantaralabachai, O Cantaralamamaias. Eu oro agora pelos corações. Senhor Jesus, Cantaralabachura Lamamaias. Se tem corações feridos aí, se tem amarguras, se tem dor, Chataralabachúria, Cantaralamamaias. Se tem dores nesse coração ferido ou amarguras do passado, dores, percas. Às vezes você foi traído no trabalho, traído por uma pessoa que você confiava. Que as suas feridas agora comecem a ser curadas. Que as suas feridas comecem a ser lavadas. Que as suas feridas comecem a receber o bálsamo de Gileade. Oh, aleluia. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, quero convidar você a trazer seus dízimos e ofertas à casa de Deus, como mandamento, como palavra de Deus. Em Malaquias 3:10 diz: todo aquele que está na minha casa tem um firmamento comigo, traz o seu dízimo, a sua oferta à casa do tesouro. Quero convidar você a fazer a sua oferta.
entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos para aqueles que ofertaram e trouxeram a presença, trouxeram o firmamento com Cristo, trouxeram a palavra de Deus. Senhor Deus, eu oro para aqueles, meu Pai, que creram na Tua palavra, trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas à casa do tesouro, para que multiplique e cresça 100 vezes mais na vida daqueles que são fiel na Tua casa. Que a bênção do Senhor venha sobre a vida deles, que eles prosperem, que eles cresçam e multiplicam em nome de Jesus. E como diz a Tua palavra, 100 vezes mais, 100 vezes mais, como fez na vida dos profetas, vai fazer na vida daqueles que são fiéis nessa casa, em nome de Jesus. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos encerrar nosso culto. Tem algum recado? Revisão de vidas, dia 9, 10 e 11. Eu dei uma palhinha aqui sobre revisão de vidas. Tem aquele vídeo de Minas? Não tem mais, né? Eu passava milhões de vezes, eu amo ele. Tá bom. Tem um gordinho que fala lá, aquele gordinho é o máximo, sabe o que eu tô falando, né? Sabe? Mas tudo bem. Aquele gordinho é top. Então, revisão de vidas, eu dei uma palhinha aqui, como ele cura a sua vida, se você conhecer uma pessoa. Em nome de Jesus, nós estamos orando pela Tainara, estamos orando pelo Vânis, que nós possamos levar eles para cá, para revisão de vidas em nome de Jesus. Amém? São os nossos alvos, nossa célula. Vocês devem ter os seus alvos em nome de Jesus. Vamos encher esse lugar de pessoas salvas em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, fique de pé no seu lugar. Vamos orar e encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, misericordioso, que o Senhor possa abençoar nossa vida, a nossa casa, a nossa semana, a nossa entrada e nossa saída. Que o Espírito Santo nos guarde e nos proteja de todo mal. Proteja nossa casa, proteja nossa vida, proteja nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus. Amém. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Vai na paz. Que o Senhor